Oi, eu sou a Bia e faço parte da Juventude PIB. Hoje eu vou contar os capítulos de Lucas 22, 23 e 24, segundo os jovens da PIB. As passagens que eu vou falar agora é uma das passagens mais bonitas que tem na Bíblia, porque narra todo o amor de Deus conosco, que foi a entrega do seu Filho Jesus por nós. E não existe coisa mais linda nesse mundo do que um amor incondicional do pai com o filho. Lá no capítulo 22, ele começa contando o plano todo para matar Jesus. Desde Judas Judas já tinha o traído e Jesus mandou preparar a Santa Ceia. A partir daí, da Ceia do Senhor, ele avisou a Pedro que negaria 3 vezes. Pedro insiste que nunca ia negar a Cristo, e como nós sabemos, mais para frente, ele veio a negar. Nesta passagem que Jesus vai ao monte orar, nos Montes das Oliveiras, no meio da oração, envolvido em oração, Jesus clama a Deus para que afaste o cálice dele, mas que a sua vontade prevaleça, não a do Filho, a do Pai prevaleça. Então, que possamos aprender também com essa passagem que, por mais pesado que o fardo seja, nós devemos entregar a Deus para que Ele possa fazer a vontade dEle, porque a vontade dEle é perfeita e agradável a nós. Depois da oração de Jesus, ele é preso, os guardas sobem ao Monte das Oliveiras também, e ali começa uma luta, que os discípulos queriam proteger a Jesus e os guardas queriam pegá-lo. Nisso, apareceu Judas, e Judas beijou Jesus, como uma forma de mostrar para os guardas quem era Jesus. E o Filho do Homem foi traído com um beijo. Logo depois, ao capturar Jesus, Pedro acerta a orelha de um guarda. E Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele sara a orelha desse guarda, como forma de mostrar amor pelas pessoas que estão indo contra ele, né? Mais para frente, também no capítulo 22, narra a negação de Pedro a Jesus. Depois que o galo cantou 3 vezes, Pedro nega Jesus, como Jesus já tinha falado lá na Santa Ceia, e Pedro tinha falado que não ia negar. Mas nessa parte, Pedro nega Jesus 3 vezes. Ali depois disso, conta toda a passagem de Jesus, os sofrimentos dele, os guardas batendo, os guardas debochando de Jesus, e até ele ser levado ao Conselho Superior e a Pilatos. Isso no capítulo 23, Pilatos põe Jesus ao povo e manda o povo escolher quem iria ser crucificado, Jesus ou Barrabás, que era um ladrão, e ele estava sendo comparado a Jesus. E o povo incansável pedia a crucificação de Jesus. E Jesus estava ali, permanecia quieto, aceitando todos os planos de Deus. Jesus, a partir daí, é condenado à morte. E ele, quando foi condenado à morte, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Ele foi caçoado, durante toda a via dolorosa, toda a passagem dele, todo o caminho que ele fez até chegar no Calvário. No capítulo 23 relata muito bem isso, que ele foi esnobado por toda a comunidade que ali estava. Ele sofreu muita repressão. E mais para cima, chegando no monte, Jesus é crucificado. E ali, Jesus só olhava as pessoas zombando dele. E dentro do coração de Jesus, ele ainda continua sendo bom. Deus ainda pede para o Pai perdoar as pessoas que estavam fazendo isso com ele. Então, além da crucificação de ser um ato lindo de Deus conosco, é um ato lindo de Jesus com aqueles que o prendiam e que o julgavam. Jesus, além de tudo isso, de pedir para que Deus perdoasse as pessoas que estavam fazendo mal a ele ainda salva um ladrão, porque
Deus sempre dá uma oportunidade para todo mundo, independente da situação que a gente esteja. Depois de subir ao Monte do Calvário e ser crucificado, ao meio-dia o sol parou de brilhar e a escuridão cobriu toda a terra durante 3 horas. E a cortina do templo se rasgou no meio e Jesus gritou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus morreu. Ele se entregou por amor a nós, numa situação vergonhosa, dolorosa, e ele entregou ao Pai a vida dele por amor a nós. E depois da morte de Jesus, depois que Jesus entregou a sua vida, ele foi sepultado e os soldados o enrolaram em lençol e botaram o corpo dele dentro do sepulcro. Já no capítulo 24, conta a ressurreição de Jesus. Após o 3º dia da morte dele, algumas mulheres foram visitar o túmulo de Jesus e lá perceberam que não havia mais ninguém, que então só tinha um anjo falando para elas não terem medo, que quem elas procuravam não estava mais ali, que Jesus tinha voltado à vida, Jesus tinha ressuscitado. E elas, incrédulas ao ver aquilo, né, elas saindo dali foram falar com os discípulos. Enquanto Jesus, logo após ter ressuscitado, foi se encontrar com os discípulos, nesse caminho, que é o caminho de Emaús, ele ainda encontrou pessoas e ainda pôde falar do caminhar, ele pôde caminhar junto com essas pessoas que estavam com ele em Emaús, a caminho de Emaús. Então, chegando lá, Jesus aparece aos seus discípulos e ordena a eles que contem ao mundo o que tinha acontecido. E ele fala aqui no versículo 44: Enquanto eu estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo que estava escrito ao meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: o que está escrito que o Messias tinha que sofrer e no 3º dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre arrependimento e perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas e eu lhes mandarei ao que meu Pai prometeu. Então Deus ordenou que eles fossem espalhassem a notícia que Jesus havia ressuscitado de acordo com o que a Bíblia Sagrada falava. Então, essa é a ordem do ID de Jesus. Nós devemos também entender esse ID como uma forma nossa. Nós que acreditamos no Deus vivo, que Ele ressuscitou, que Ele está por nós, nós também devemos ir espalhar as boas novas para todas as nações, para que aqueles que não conhecem a Deus possam ter a mesma oportunidade que a gente, de ser envolvido pelo amor de Cristo. E logo após essa passagem, Jesus é levado para o céu. Ele foi até o povoado de Betânia e ali, junto com os seus discípulos, Jesus foi se afastando e foi levado aos céus. E os discípulos ficaram ali o adorando e voltaram a Jerusalém com muita alegria e com ansiedade de contar as boas novas que Jesus tinha ressuscitado. E o tempo todo os discípulos estavam louvando a Deus. Esses são os capítulos 22, 23 e 24 de Lucas. Que ele possa entrar no nosso coração e entender que Deus mandou o Filho dele para nos salvar e que, sem pedir nada em troca, nós estamos aqui hoje, que temos que sair por aí falando, anunciando mesmo que Jesus está vivo, que está dentro de nós também. Vamos orar? Senhor, graças te dou, Deus, pelo dia de hoje. Graças te dou, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado em saúde, Deus, em sabedoria, em alegria, Pai. Obrigada, Senhor, por estarmos juntos, reunidos, contando, Deus, a maravilha do Novo Testamento. Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor me deu a oportunidade de contar um pouco sobre o seu amor por nós, Pai. Peço que o Senhor esteja entrando, Deus, no coração das pessoas, que o Senhor esteja falando, Pai, que elas possam ouvir, possam crescer, Deus, e edificar cada dia mais na Tua palavra, Senhor. Peço que o Senhor esteja conosco, abençoando, Deus, toda a nossa juventude, toda a nossa igreja, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.